Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, clamando a Deus para que Ele ilumine a nossa mente, para que a gente consiga ouvir a voz dEle nessa noite. Poderoso Senhor, Teu povo se encontra reunido aqui nesta noite, para cultuar a Ti, ó Deus. E agora é chegado o momento, neste culto que nós prestamos ao Senhor, em que todo o povo reunido aqui se encontra desejoso de ouvir a Tua voz, de aprender a palavra do Senhor. Por isso, Pai, pedimos que o Senhor seja servido em nos abençoar, em arrancar os tampões dos nossos ouvidos, em abrir o nosso coração, a nossa mente, para que nós, mediante a exposição fiel do texto, consigamos ouvir a Tua voz. Fala a nós, Senhor. Nós carecemos, nós precisamos do Senhor. Edifica-nos nessa noite, por louvor da Tua glória. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Você já participou de alguma festa surpresa? O aniversariante não sabe de nada. Os amigos se reúnem, planejam o bolo, alguns trazem os docinhos, outros trazem o refrigerante, a outro com mais habilidade prepara a decoração. A música preparada, uma playlist agradável, não para agradar aos visitantes, mas para agradar ao aniversariante. E quando então o aniversariante chega na festa surpresa, ele percebe que tudo já estava pronto, mesmo sem ele ver como as coisas aconteceram. Tudo já estava pronto mesmo antes dele imaginar, e é surpreendente. Eu sei que tem gente que não gosta de festa surpresa, mas para aqueles que gostam é surpreendente, é agradável, é emocionante e por vezes é transformador. Ver quando pessoas dedicam tempo, recurso para te fazer uma surpresa porque te amam e querem externar esse amor numa festa surpresa. Efésios capítulo 1, de 3 a 14, é assim. Paulo abre a carta mostrando que a vida cristã não é improviso e nem é uma obra do acaso. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado um grande plano surpresa de amor, cujo centro desse plano é Cristo Jesus. Nada foi deixado para depois. Cada detalhe da nossa salvação, a escolha do Pai, a redenção no Filho, o selo do Espírito Santo, já estava tudo cuidadosamente planejado desde a eternidade. O que Paulo nos convida aqui nessa noite, olhando para esse texto, não é a entender friamente esse plano como se fosse um manual de teologia, mas a celebrá-lo como quem participa de uma grande festa. É como se ele dissesse: irmãos, ergam os olhos e levantem as suas mãos aos céus. A salvação é obra do Pai, é realizada pelo Filho e é aplicada pelo Espírito de Deus. E tudo isso converge para o louvor da glória de Deus. Assim, esse texto não é apenas um tratado, ele é um hino.
Não é apenas doutrina, ele é doxologia, ou seja, ele é adoração. Ele nos chama a transformar conhecimento em adoração, a viver cada dia com gratidão e confiança, porque estamos dentro do plano eterno de Deus. É isso que Paulo nos apresenta. Se você percebeu, a leitura desse texto, ela é até um tanto quanto difícil. Por quê? Porque é um parágrafo só. No texto em grego, do versículo 3 ao versículo 14, é um parágrafo só. Não tem vários parágrafos. É como se fosse uma frase só, 200 palavras, uma atrás da outra. E se ele nos chamou a transformar conhecimento em adoração, a viver cada dia com gratidão e confiança, é por quê? É porque Ele quer nos mostrar, através da pena de Paulo, Deus quer nos mostrar, através da pena de Paulo, que a salvação não é obra do acaso. A salvação é plano eterno de Deus. E se esse grande plano de Deus é uma festa eterna, preparada para aqueles que Ele chama no tempo, então precisamos olhar para o primeiro passo desse planejamento divino. Antes mesmo de existirmos, antes que houvesse mundo, Deus já havia decidido nos incluir em Cristo. A primeira parte do hino de Paulo celebra justamente isso. O que a primeira parte celebra? O plano do Pai. Ele nos escolheu com um propósito claro, e você já deve ter visto esse propósito. Nós não viemos para qualquer coisa. Nós não somos chamados para viver de qualquer jeito, mas para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. É como se Paulo dissesse assim para nós: quer saber por onde começa essa celebração? Olhe para a eternidade passada. Eu sei que pode ser meio estranho olhar para a eternidade passada, mas olhar para aquilo que Deus fez antes de que houvesse tempo, antes de Gênesis 1:1 existir. Quando o Pai, em seu amor, já havia separado você para ser parte dessa história de redenção. Isso se você está em Cristo. Se você não está em Cristo, é uma excelente oportunidade para você ouvir do único caminho que pode levar à vida eterna, que é Cristo Jesus. E certamente você vai ouvir isso nessa noite. Então, eu quero tratar com os irmãos hoje, olhando para esse texto, sobre o seguinte tema: celebrando o plano eterno de Deus. E como que nós vamos celebrar o plano eterno de Deus? Nós vamos olhar em três perspectivas aqui, três partes bem claras no texto. Se você olhar para o seu texto, em Efésios, você vê no versículo 6, para louvor da sua glória. Você vê também no versículo 12, para louvor da sua glória, e você vê também no versículo 14, para louvor da sua glória. Este hino que Paulo escreve tem três marcações bem claras, e para o louvor da sua glória é o que divide esse texto. E nós vamos ver em primeiro momento o plano do Pai, depois nós vamos ver a ação do Filho e a ação do Espírito Santo. Então, o louvor de Paulo em Efésios, no capítulo 1, de 3 a 14, é trinitário. É a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, celebrando o plano eterno de Deus, nós vamos olhar para o plano do Pai. Qual é o plano do Pai? Escolhidos para sermos santos. É o que a gente vê do versículo 3 ao versículo 6. Paulo inicia esse hino com uma explosão de louvor, como nós cantamos aqui na primeira música: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O propósito do apóstolo, ao afirmar as riquezas da graça divina para com os efésios, era prepará-los para que eles não fossem abalados por qualquer conversa de algum falso apóstolo, e também para que eles não fossem colocados em dúvida, como se a sua salvação pudesse ser buscada por outra via, a não ser exclusivamente por Cristo. Paulo assegura aqui, ao mesmo tempo, que a plena certeza da felicidade futura consiste no fato de que, através do Evangelho, Deus revela em Cristo o seu amor para conosco. Quando Paulo diz que Deus nos tem abençoado, e essa palavra é importante aí no versículo 3, Paulo fala: Deus nos tem abençoado. A maneira como ele usa, como Paulo usa esse verbo,
O tempo verbal desse verbo aqui no grego significa que a bênção não é algo que Deus ainda vai decidir se vai nos dar. Sabe aquilo que o pai às vezes faz com o filho? Olha, se você for bem no colégio durante todo o ano, no final do ano o papai vai pensar se vai te dar uma bicicleta nova. Deus não faz assim. As bênçãos que Deus preparou desde antes de que o mundo existisse, elas já estão preparadas e elas independem do nosso mérito. Então, não depende da nossa performance espiritual. Quando Paulo fala que Deus nos tem abençoado, isso aqui é uma ação concluída, uma ação definitiva, e é uma ação abrangente. A bênção de Deus, ela é abrangente. Em outras palavras, meus irmãos, em Cristo, todas as bênçãos espirituais já foram derramadas sobre nós. O cristão não vive correndo atrás daquilo que falta, como quem tenta conquistar uma medalha ou acumular pontos para receber um prêmio. Nós já recebemos em Cristo o pacote completo das bênçãos do céu. O problema é se você enxerga a sua vida dessa maneira. Se você enxerga que você já recebeu todas as bênçãos espirituais. Será que você vê assim? Pense em alguém que compra uma casa mobiliada. Uma pessoa compra uma casa mobiliada. E aí ele fala, mobiliada, vai ter o guarda-roupa, a cama, a cozinha, são essas coisas. Mas quando ele, no dia da entrega das chaves, ele descobre que casa mobiliada tinha o colchão, os guarda-roupas estão repletos de roupas de cama, a televisão já está instalada, já tem som, home theater, já tem mantimentos na despensa, as panelas já estão dentro dos armários, louças todas guardadas, a parte da lavanderia já tem máquina de lavar, já tem sabão em pó, já tem tudo pronto. O que é que essa pessoa que comprou essa casa precisa fazer? Ela só precisa entrar e desfrutar. Ela não precisa começar do zero, ela só precisa habitar e desfrutar daquilo que já é seu. Assim também acontece conosco. Em Cristo, a casa da salvação já está montada. O Pai nos abençoou plenamente. Não há mais nada que a gente precise acrescentar a esta salvação. Nós somos salvos em Cristo e por Cristo. Isso nos liberta da ansiedade espiritual de viver como se sempre estivéssemos devendo alguma coisa para sermos aceitos por Deus. Eu vacilei de novo essa semana no mesmo pecado. Acho que Deus me abandonou. Não é assim que funciona, meus irmãos. O amor de Deus é inseparável, uma vez recebido. O cristão não ora, não serve, não busca santidade para conquistar a bênção, mas porque já possui a bênção da salvação. Celebramos, obedecemos e vivemos para a glória de Deus, não para sermos abençoados, mas porque entendemos que já fomos abençoados em Cristo. Veja mais uma vez o versículo 3. Com que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos tem abençoado? A resposta é, com toda sorte de bênçãos espirituais. O João Calvino, o grande reformador, exegeta da Reforma, ele diz que as palavras espirituais aqui comunicam um contraste implícito entre a bênção de Moisés e o tempo da bênção de Cristo. Ou seja, a lei tinha suas bênçãos, mas é somente em Cristo que a perfeição é encontrada. Portanto, Ele é a perfeita revelação do reino de Deus. Ele, Jesus Cristo, é aquele que nos conduz diretamente ao céu e não à lei. Quando a própria substância é revelada, tudo aquilo que era sombra, as figuras já não são mais necessárias. Crianças, eu não sei se vocês brincavam, na minha época a gente pegava qualquer coisa, um pedaço de cabo de vassoura e saía andando em cima do cabo de vassoura assim, talvez imaginando que era uma bicicleta. Talvez o pessoal aqui em Barretos imaginava um cavalinho, mas lá no Espírito Santo o cavalo não é muito comum, então a gente imagina bicicleta, e a gente brinca com aquilo para tudo que é lado, e de repente, em alguma época da vida, o pai e a mãe resolvem dar uma bicicleta. Aquele pedaço de cabo de vassoura que você brincou tanto e era tão precioso, ele perdeu o seu valor, porque agora você tem a bicicleta.
Eu não estou querendo comparar Cristo com a bicicleta, mas eu estou querendo mostrar, em especial para vocês, crianças, que tudo aquilo que é menor, na verdade, aponta para Cristo. Quando nós olhamos para a lei, e vocês aprendem desde a escolinha aqui da escola bíblica, que vocês precisam aprender os 10 mandamentos e obedecer os 10 mandamentos, mas veja, vocês não vão ser salvos porque vocês são obedientes. Vocês vão ser salvos porque vocês amam a Jesus Cristo. E quem ama Jesus Cristo é obediente. É obediente, lembrem-se disso. Ou seja, a lei tinha suas bênçãos, mas é em Cristo que é encontrada a perfeição. E no finalzinho do versículo 3, Paulo nos dá mais algumas palavras importantes relacionadas à origem dessa bênção espiritual. Ele fala regiões celestiais. Quando Paulo fala de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Efésios 1:3, ele não está preocupado em definir o lugar ou o benefício, mas em mostrar que essas bênçãos, elas têm uma qualidade superior, ou seja, são bênçãos que não pertencem a este mundo passageiro, mas ao céu eterno. Em Cristo Jesus, nós já participamos de uma felicidade que ultrapassa tudo o que este mundo pode oferecer. Isso traz uma correção prática para a nossa fé. Muitas vezes, somos tentados a medir a bênção de Deus apenas por coisas terrenas, saúde, dinheiro, conquistas, mas Paulo nos lembra que a essência da nossa felicidade não está aqui, mas está no céu, onde Cristo reina. O cristão pode receber benefícios nessa vida, mas o alvo maior da nossa esperança é espiritual e é eterno. Portanto, viva com os olhos no céu. A vida cristã não é controlada pela ansiedade de perder as coisas terrenas, mas sustentada pela certeza de que já temos em Cristo tudo o que realmente importa. Não confunda bênção com conforto eterno. O fato de você estar enfrentando lutas, e é por isso que você não deve confundir bênção com conforto terreno. Por quê? O fato de você estar enfrentando lutas não significa que Deus não o tenha abençoado. Muita gente olha para a sua própria vida assim, como se um crente vivesse eternamente num mar de rosas, ele não é afetado por nada. Crente não tem dificuldade financeira, crente não fica doente, isso é engano. Igrejas que pregam isso estão pregando mentiras. Porque o sol nasce para justo e injusto, a tempestade chega na casa do santo e do ímpio. O fato de você estar enfrentando lutas não significa que Deus não o tenha abençoado. As maiores bênçãos que nós podemos receber nessa vida: perdão, justificação, adoção, redenção e herança, são celestiais e permanecem intocáveis, mesmo quando tudo aqui na terra se abala. Os versículos 4 a 6, eles possuem tanta riqueza, que nós poderíamos fazer uma série de pregações somente nesse conteúdo. Mas no tempo que nós temos aqui agora, eu vou tentar sintetizar resumidamente as doutrinas que emanam desse texto. No versículo 4, a primeira nota de celebração é a eleição. É a primeira nota, eleição. Paulo usa aqui o verbo escolheu para mostrar que é o Pai quem elege. Vale a pena ressaltar que isso, de modo algum, invalida o fato de que toda a salvação é obra da Trindade, Pai, Filho e Espírito. Deus é quem salva, mas é o Pai que tem a liderança na obra divina da eleição. Eleger significa tomar ou escolher algo para si. Embora o texto bíblico não indique a motivação fundante dessa eleição, o apóstolo Paulo, ele declara aqui que a eleição eterna, é o fundamento e a causa primeira, tanto do nosso chamamento, nosso chamado, como de todos os benefícios que vêm a seguir ao nosso chamado. Se porventura alguma vez for pedido a você a razão por que Deus te chamou a participar do Evangelho, a sua resposta é: porque Deus me elegeu antes da fundação do mundo.
O mesmo argumento é usado lá em Romanos 9, versículos 11 a 13. Se você quiser abrir lá comigo, Romanos 9, de 11 a 13. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. A semelhança da eleição em Jacó, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, ou seja, a nossa vida em Cristo não é um acidente. A nossa vida em Cristo não depende daquilo que algumas pessoas ousam dizer de livre-arbítrio. Meu irmão, se a sua salvação dependesse da sua escolha, de você escolher o próprio Deus, o único caminho que você poderia ter era o fogo eterno do inferno. Se Cristo não vir em graça e em misericórdia, nós não o escolhemos. Nós não o escolhemos. Desde a eternidade, Deus nos colocou em seu plano bendito. Dessa forma, o propósito, o próprio tempo da eleição revela que ela é gratuita. Sabe por quê? O segundo ponto dos 5 pontos do calvinismo, o primeiro é depravação total, o segundo é a eleição incondicional. O que significa a ideia de eleição incondicional? Que não há mérito algum no homem para que Deus possa ter olhado para o homem e falado: eu vou elegê-lo porque ele vai dar bons frutos. Deus não olha o futuro para determinar na eternidade o que você seria. Sabe por quê? Porque Deus não precisa fazer isso. Deus é o próprio autor do futuro. Todos os seus dias já foram escritos num livro. E eu não estou sendo fatalista aqui, eu só estou sendo bíblico. A eleição, ela é incondicional. Não há nada que você possa oferecer diante de Deus, nem a sua obediência, nem a sua justiça, para falar: Senhor, eu te escolho. Eu te escolho. É Deus quem nos escolhe, é Deus quem nos traz para Ele em amor. E aqueles a quem Deus escolhe, Ele transforma o coração, Ele molda o caráter para a glória dEle mesmo. Sabe por que a eleição é gratuita, meus irmãos? Porque o que nós poderíamos merecer? Porque o texto é bem claro. Se você olhar novamente para o texto: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênção espiritual nas regiões celestiais. Versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. O que consistiria o mérito de alguém antes de existir? Pense nisso. Tem que usar a lógica para entender isso. O que alguém poderia oferecer a Deus antes de existir? Antes que o mundo fosse criado? Nós conseguimos expressar um pouco desse amor de Deus quando casais recém-casados começam a planejar o primeiro filho. E aí existem algumas mães ou pais que são tão acelerados que já vão lá e começam a comprar roupinhas amarelinhas, que servem para menino e para menina. E aí fica cheirando um sapatinho e já amando a um ser que ainda não existe. Deus nos amou quando nós ainda não existíamos, porque eterno é só Deus. A nossa alma, ela é imortal. A partir do momento que ela é criada, ela passa a nunca deixar de existir. Mas eterno é só Deus. Quando Paulo afirma que fomos escolhidos em Cristo, no versículo 4, ele está nos mostrando a segunda prova de que a eleição é absolutamente soberana. Não fomos escolhidos em nós mesmos, nem em nossas obras, nem em nossas virtudes. Nós somos escolhidos em quem? Fomos escolhidos em Cristo. O que significa que a nossa eleição não se baseia em méritos, mas unicamente na graça. O próprio nome de Cristo exclui todo o nosso mérito. Se a eleição fosse fundamentada em algo que tivéssemos para oferecer a Deus, ela seria instável. Porque os nossos méritos mudam, os nossos méritos variam, eles desaparecem. Mas como ela está enraizada em Cristo, a base da eleição é inabalável e eterna. Isso traz 2 verdades práticas para nós. Primeiro, a eleição nos livra do orgulho espiritual.
Não podemos olhar para a nossa santidade ou para nossas boas obras como se fossem a causa da nossa eleição. Na verdade, boas obras, vida de piedade, são fruto e não raiz. A raiz está no amor eterno de Deus que nos colocou em Cristo. Segundo, isso nos liberta do desespero. Porque se Deus nos escolheu em Cristo, então a nossa aceitação diante dele não depende da oscilação da nossa vida espiritual, mas da perfeição imutável do Filho de Deus. Pense num passaporte diplomático. Ele não pertence ao indivíduo por mérito próprio, mas porque ele está ligado ao nome e à autoridade de quem concede o passaporte. Um diplomata, ele não pode entrar em qualquer país por aquilo que ele é, mas por aquilo que a federação, no caso do Brasil, deu a ele o passaporte diplomático. Ele entra em nome de uma nação, não é no nome dele, porque ele está ligado ao nome e à autoridade de quem o concedeu o passaporte. Da mesma forma, não entramos na presença de Deus com base em nosso próprio nome. Entramos na presença de Deus baseados no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. É como se cada vez que Deus olhasse para nós, Ele visse o seu Filho amado, em quem tem prazer. Mas perceba algo importante e ao mesmo tempo muito perigoso. Se para aqueles que estão em Cristo, Deus olha e não vê a pessoa, Ele vê a Cristo, Deus o Pai. Aqueles que estão sem Cristo, Deus olha e Ele vê exatamente como a pessoa é. Um pecador. E então o que está para contra essa pessoa? A ira de Deus. A ira de Deus contra o pecado. Portanto, ser eleito em Cristo significa que não temos nada a reivindicar em nós mesmos. A nossa identidade, segurança e futuro estão todas depositadas nele. Isso transforma o nosso viver. Não caminhamos, meus irmãos, nessa vida tentando acumular pontos para conquistar a aceitação de Deus. Você não deve vir à igreja no domingo para bater o ponto e falar: Senhor, me abençoa aí. Eu vim na escola bíblica, e se você não veio na escola bíblica, não adianta nem orar. Senhor, me abençoa aí, meu cartãozinho aqui esse mês, escola bíblica, estudo bíblico, reunião de oração e culto. Vim em tudo. Cadê minha bênção? Não é assim que funciona. Deus não olha para nós dessa maneira, mas sermos eleitos por Deus em Cristo Jesus transforma o nosso viver, porque nós não caminhamos tentando acumular pontos para conquistar alguma aceitação diante de Deus, mas vivemos em gratidão, porque já fomos aceitos no amado, nós já fomos aceitos em Cristo. Eu espero que você tenha vindo hoje cultuar a Deus com essa consciência. Eu não estou indo lá para conquistar alguma bênção, ainda que você possa ser abençoado com a palavra, com o entendimento da palavra, mas você deve ter vindo aqui nessa noite para cultuar aquele que te salvou. E se você está aqui nessa noite e ainda não é salvo em Cristo Jesus, o Evangelho está te chamando para entregar a sua vida ao Senhor, para se render a Ele e viver para a glória de Deus, junto com o povo do Senhor. Mas essa eleição, ela não é arbitrária, nem caprichosa, mas ela é cheia de propósito. Qual é o propósito dessa eleição do Pai? Olha o versículo 4. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. A santidade não é apenas uma proposição legal, mas ela é um chamado à transformação. O Pai nos separou para quê? Para que a nossa vida reflita o seu caráter. Não fomos escolhidos porque éramos santos, fomos escolhidos para sermos santificados. Isso é muito diferente. Não é a nossa santificação que garante a nossa eleição, é a nossa eleição que garante a nossa santificação em Cristo Jesus. E essa é a obra do Pai. Essa é a obra do Pai. Mas também há a obra do Filho. Qual é a obra do Filho? Redimidos pelo seu sangue. Olha o versículo 7 ao versículo 12. É o que nós vamos olhar agora em segundo lugar. Se no plano do Pai nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, é na obra do Filho que essa escolha se concretiza na história. Paulo afirma, versículo 7,
Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A palavra redenção aqui, ela traduz o termo grego que era usado no mundo antigo para falar da libertação de escravos mediante o pagamento de um preço. Um escravo, para ser liberto, ele tinha que ser comprado por um preço estabelecido. Isso significa, aplicando essa palavra à nossa realidade, isso significa que nós éramos cativos do pecado, incapazes de sair por nós mesmos. Mas Cristo entrou no mercado de escravos, nos olhou sem mérito algum e confirmou a eleição decidida na eternidade. E Ele pagou o preço com seu próprio sangue. Há um tempo atrás, um rapaz que era muito conhecido no meio evangélico, e ele abandonou tudo e foi para um caminho bem perigoso. Ele, num podcast, ele fez a seguinte alegação: eu não pedi para Jesus morrer na cruz por mim, ele morreu porque ele quis. E agora ele morreu na cruz, e ele para que eu seja salvo, eu tenho que viver do jeito que ele quer. Eu nem pedi para ele morrer por mim, e agora eu tenho que viver do jeito que ele quer. Quanta ingratidão! Isso é o homem sem a graça de Deus. Ele ainda está cego, ele ainda está morto em seus delitos e pecados, ele não consegue contemplar o tamanho do amor de Deus, como nós cantamos aqui o hino 42, o grande amor de Deus. Meu Deus, que amor, meu Deus, que imenso amor! Porque se o Evangelho é boas novas e boas novas de salvação, para que alguém receba as boas novas, ele precisa ser alertado de uma má notícia. Porque quem não acredita em vida eterna, a vida só se resume a isso aqui. É uma tristeza que só. Toda vez que eu tenho oportunidade de conversar com alguém que acha que a vida se resume a só isso aqui, morreu, acabou, eu sempre pergunto que horas que ele acorda. E aí a pessoa, eu acordo 6h30, e você vai para onde? Para a praia? Não, eu vou para o trabalho. Que vida triste. Porque se a vida só se resume a isso aqui, 70, 80, 100 anos, e você acorda cedo para ir para o trabalho, para dar 8 horas do seu dia, só por um pouco de dinheiro para comer, para pagar a conta, é isso? A vida é isso? É só isso? É muito pouco. É muito pouco. Nós éramos cativos no pecado, incapazes de sair por nós mesmos, mas Cristo nos resgatou. Não foi prata nem ouro que nos libertou, que pagou o preço dos nossos pecados, foi o sangue precioso do Cordeiro que nos libertou. Paulo deixa claro que a redenção não é uma ideia abstrata, mas ela é uma obra objetiva, realizada no sangue de Cristo. O apóstolo aqui está ilustrando a causa material da nossa reconciliação. Qual é a causa material da nossa reconciliação? A maneira pela qual nós somos restaurados ao favor de Deus, que é através da morte de Cristo. Foi pelo seu sangue que a barreira do pecado foi removida, e por isso nós precisamos sempre voltar a nossa mente para a cruz. Não há graça divina sem derramamento de sangue, não há reconciliação sem sacrifício. Meus irmãos, o sangue de Cristo não apenas pagou a dívida, mas trouxe perdão real. Calvino destaca que a redenção e perdão são termos inseparáveis. Somos redimidos porque nossos delitos não são mais imputados a nós. Eles foram cravados na cruz de Cristo. Cristo pagou por todos os nossos pecados. Pastor, como assim? Se eu viver até os 100 anos, significa que Cristo pagou por todos os meus pecados? Exatamente, todos. Mas não significa que agora você vai poder viver do jeito que você quer, em pecado. Já que Cristo pagou pelos meus pecados, eu vou viver na bagunça. Eu não vou respeitar nada do que a Bíblia diz. Eu vou viver de qualquer jeito, porque eu vou para o céu de qualquer jeito mesmo. Isso não é resposta amorosa. Imagine um casal, e a mulher fala para o marido e fala, eu te amo incondicionalmente. Qual que é a resposta que nós esperamos a esse amor incondicional? Gratidão. A devolução de também amor incondicional. Imagine, Deus nos mostra na Escritura que Ele nos ama incondicionalmente. E aquele que é alvo do amor vai viver de qualquer jeito? Vai viver traindo? Vai viver repudiando? Não.
aquele que entende o amor de Cristo, vive obedientemente para agradar aquele que o salvou. Obedecer, meus irmãos, não é subserviência. Obedecer é maneira grata para aqueles que entenderam o que Cristo fez. Se você não entendeu ainda o que Cristo fez, é por isso que às vezes você desobedece e para você está tudo certo, não tem problema nenhum. Quando dá na telha eu dou um pulinho na igreja, tento ali, faço algumas orações, dou uma zerada e vou para a rua de novo para fazer bagunça. Não é assim. Isso não é amor. Isso não é resposta ao amor de Deus. O sangue de Cristo não apenas pagou a dívida, mas ele trouxe então perdão real. A obra de Cristo não apenas abre a porta do céu, mas retira sobre nós a sentença que nos mantinha acorrentados ao pecado, a bola de ferro que estava nos levando para o fundo do mar, para a morte eterna. Por isso daqui emana a justiça gratuita pela qual nós somos aceitos por Deus. Esse ato de redenção em Cristo, pelo sangue de Cristo, nos trouxe perdão real. E veja, perdão não é apenas um esquecer da parte de Deus, mas o cancelamento da dívida, a remoção total da culpa. Em Cristo, a sentença que pesava contra nós foi retirada. E Paulo enfatiza que isso acontece, olha o texto, segundo as riquezas da sua graça, para mostrar que não se trata de algo racionado ou medido, mas algo abundante e transbordante. O que temos em Cristo não é uma gotinha de misericórdia, mas é um oceano inesgotável de graça, meus irmãos. E essa linguagem aqui, ela está diretamente, profundamente ligada ao Antigo Testamento. Se você lembrar lá em Êxodo 12, é o episódio em que o povo ali que estava cativo no Egito matou um cordeiro. E eles matavam um cordeiro, não podia quebrar nenhum osso, tinham que comer aquele cordeiro rápido, com ervas amargas, e eles passaram o sangue no umbral da porta, no marco da porta, porque o anjo da morte ia passar naquela noite, e todo primogênito ia ser ceifado, mas a casa que tinha a marca do sangue do cordeiro, não haveria morte. Então, como Israel foi redimido da escravidão do Egito pelo sangue do cordeiro pascal, nós fomos libertos da escravidão do pecado pelo sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista profeticamente anuncia. Se o Êxodo foi a grande redenção da antiga aliança, a cruz é o Êxodo na nova aliança. Feita no quê? Feita no sangue de Jesus. A imagem aqui é poderosa, meus irmãos. Enquanto permanecemos debaixo dos juízos de Deus, estamos presos em miseráveis cadeias. É o retrato do pecador sem Cristo, cativo no pecado, da morte e da ira divina. Esse é o retrato. Não sei se você acompanhou, eu teve uma época que eu abandonei, porque começou a ficar meio enfadonho, aquela série The Walking Dead. Em Ezequiel 37, e aí quem já fez o curso de catecúmenos comigo sabe que eu sempre falo desse texto. Em Ezequiel 37 é o episódio em que o profeta Ezequiel está diante do vale dos ossos secos. E Deus manda ele profetizar, e ele fala, mas Senhor, está tudo morto. E Deus fala, Ezequiel, profetiza. E Ezequiel começa então a pregar. E aquela ossada espalhada começa a juntar osso com osso. É um bom texto para você ler para o seu filho na hora de dormir. E começa a juntar osso com osso, tendão começa a se formar, e de repente a vida. O que tem a ver isso com The Walking Dead? Aqueles que estão debaixo da ira de Deus, que não amam a Cristo, são zumbis. Ainda que pareça que eles estão vivos, eles estão andando, mas espiritualmente eles estão mortos. Sem Cristo, o homem está morto, mas com Cristo nós temos a vida eterna. E aí você pode pensar nisso. Você escolhe a morte ou você escolhe a vida? O que é melhor? O que é melhor? Blaise Pascal, quem faz aí a área de exatas, sempre ouve dele, porque ele é o pai da estatística moderna. E ele tem um desafio bem interessante. Ele fala assim, imagine que você viveu como se Deus não existisse. Você viveu como se Deus não existisse. E aí, você morreu. Qual o problema?
se ele não existir de verdade, você não perdeu nada. Está tudo certo. Mas se você viveu como se Deus não existisse, e aí então quando você morre, você descobre que você viveu uma vida errada, você estava errado na sua avaliação, você perdeu tudo. Você perdeu tudo. Então, viver como se Deus existisse, não é perder, é ganhar. Porque a Escritura dá testemunho de que Deus de fato existe. Precisa de muito mais fé para acreditar que existe uma matéria eterna, criada por alguma coisa, e que tudo veio a existir, do que acreditar que, e disse Deus, e haja luz, e houve luz. Alguém que acredita de que o mundo é fruto do Big Bang, isso também é fé. Isso também é fé, porque você não estava lá. Você acredita por fé. E aí você pode até usar o conceito de fé em Hebreus. A fé é a convicção de fatos que se não veem. Você não estava lá para ver o Big Bang. Você acredita. Você acredita na história que contaram, naquilo que outros homens contaram. E aí as pessoas acusam os crentes de tapados, porque acreditam num livro antigo. Eu falei assim, se você for olhar os escritos de Sócrates, não existe, foi outra pessoa que escreveu. E tem muita gente que acredita. Por que eu não posso acreditar num livro antigo, escrito por mais de 40 pessoas, e as histórias não se contradizem, elas se complementam? Por que eu não posso acreditar nesse livro? Meus irmãos, olhar para essa imagem é entender que o homem sem Cristo está ainda em cadeias. É o retrato do pecador. Mas quando o sangue de Cristo é aplicado, a nossa culpa é cancelada. E essa isenção se torna uma liberdade inestimável. Libertação e perdão caminham juntos. Não é apenas um veredito jurídico, mas uma nova realidade de vida. Isso significa que nós não precisamos viver olhando para trás, carregando vergonha de pecados já confessados. A cruz é a garantia do perdão pleno em Cristo. Cristo não apenas cancelou a dívida, Ele também quebrou as cadeias que nos mantinham cativos. Se o sangue foi derramado, já não há tribunal que nos condene. Mas essa mesma verdade também corta o orgulho humano pela raiz, porque toda tentativa de buscar o favor de Deus fora da cruz de Cristo é inútil. Nenhuma obra, disciplina ou religiosidade pode acrescentar algo ao que Cristo já realizou. Quando nós desviamos o nosso olhar da cruz e confiamos em nós mesmos, voltamos a viver como se ainda estivéssemos presos. Por isso a nossa mente e o nosso coração precisam voltar-se continuamente ao sangue de Cristo. Isso quer dizer que a cruz deve ser o centro da nossa adoração, a fonte da nossa segurança e o motivo da nossa gratidão. Não nos gloriamos na nossa piedade, mas na graça do Senhor Jesus. Não confiamos em méritos próprios, mas no sacrifício perfeito do Cordeiro que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Assim o cristão redimido vive em liberdade, livre da culpa, livre da condenação, livre da escravidão do pecado. Mas essa libertação não leva o cristão à indiferença. Ao contrário, ela leva o cristão a dobrar o joelho em adoração e a entregar a sua vida inteira àquele que pagou o preço de sangue pela sua libertação. Porque se não fosse pelo sangue de Cristo, permaneceríamos acorrentados. Mas como Ele morreu e ressuscitou, já não vivemos para buscar aceitação, vivemos porque Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Portanto, quando Paulo fala em redenção pelo sangue, ele está afirmando que toda a nossa esperança repousa unicamente na cruz. É nela que fomos reconciliados com o Pai, é nela que encontramos o perdão real dos nossos pecados, e é nela que experimentamos a verdadeira liberdade. Sem o sangue de Cristo, não há redenção, mas com o sangue de Cristo, há perdão abundante e há liberdade eterna. Essa é a obra do Filho, o coração do plano divino que nos alcança. Mas Paulo não encerra aí o seu cântico. O plano eterno de Deus não foi apenas decretado pelo Pai e realizado pelo Filho, ele também é aplicado e confirmado pelo Espírito Santo. Se o sangue de Cristo garante a nossa redenção,
É o selo do Espírito que assegura que pertencemos a Deus e que essa herança não pode ser perdida. Por isso, depois de nos conduzir ao Calvário, Paulo nos leva agora ao penhor da eternidade, o Espírito Santo, dado a nós como garantia da herança futura. Esse é o nosso terceiro e último ponto, o selo do Espírito, garantia da herança, é o que a gente vê no versículo 13 e 14. Se o plano do Pai nos escolheu na eternidade e a obra do Filho nos redimiu na cruz, agora Paulo nos mostra a aplicação concreta dessa salvação na nossa vida. Olha novamente para o versículo 13 e 14. Em quem também vós, ou seja, em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O apóstolo aqui descreve uma sequência clara. Primeiro ouvimos o evangelho, depois cremos em Cristo. E então somos selados pelo Espírito. O verbo selar aqui evoca uma prática antiga de marcar documentos ou propriedades com o selo do dono. Durante a Segunda Guerra Mundial, era comum que documentos secretos fossem transportados em envelopes lacrados com cera, marcados aí ou por um carimbo ou pela marca de um anel na cera quente. E aí eram documentos oficiais do governo ou do exército. O selo garantia duas coisas: autenticidade e inviolabilidade. Ou seja, o documento que estava ali dentro, de fato, era de quem possuía aquele selo, e ao chegar aquele envelope ali, ou um vaso de barro, como no passado já foi usado, uma fitinha assim selada, quando aquilo chegava em mãos e o selo estava perfeito, entendia que o documento daquilo ali tinha a sua origem autêntica e não tinha sido violado. Da mesma forma, no mundo antigo, reis selavam decretos, generais selavam ordens e exércitos selavam a posse de territórios conquistados. O selo era a marca final de algo que pertencia ao rei e estava sob a sua autoridade. Quando Paulo diz que nós fomos selados com o Espírito Santo, em Efésios 1:13, ele está afirmando que Deus colocou em nós a sua marca de propriedade e também de autenticidade. Assim como um documento selado em meio a uma guerra não poderia ser falsificado ou invalidado sem perder o valor, também o crente, selado pelo Espírito, carrega em si a marca que o distingue como filho legítimo de Deus. E nós podemos aprender pelo menos duas coisas com esse selo do Espírito. A primeira é a segurança em meio às batalhas da vida. Ainda que o inimigo tente nos acusar, esse pecado de novo, você está pedindo perdão? Deus já te abandonou, rapaz. Deus não quer saber de você, não. Você só peca nisso, direto, só nisso. Ainda que o inimigo tente nos confundir, ele não pode quebrar o selo que o Espírito Santo colocou sobre nós. A marca do Espírito é inviolável. O diabo ele é poderoso, mais poderoso do que nós. Mas ele não tem sequer uma centelha do poder que há no Espírito Santo de Deus. Ele não pode selar aquilo que o próprio Deus selou com o seu poder. Portanto, você pertence ao Senhor, se você está em Cristo e foi selado com o selo da promessa. Mas também há o aspecto da identidade e obediência. O selo nos lembra que nós não pertencemos a nós mesmos. A nossa vida carrega o emblema do Rei. E vivemos como seus representantes neste mundo, se é que você vive como um representante de Deus neste mundo. Assim como um soldado que portava uma ordem selada tinha plena confiança que estava agindo debaixo da autoridade, nós também, selados pelo Espírito, podemos caminhar em meio às lutas da vida, certos de que pertencemos a Cristo, e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém pode apagar esse selo, porque foi o próprio Deus quem o imprimiu no nosso coração. Além de selo, o Espírito Santo é chamado de arrabon, que é a palavra grega para penhor, garantia, primeira parcela. A ideia é um pagamento inicial que assegura o restante. Eu não sei se você já teve
essa experiência de ter que dar um sinal para alguém. Geralmente a gente contrata algum serviço e a pessoa fala assim, ó, tem que dar um sinal. Mas às vezes nesses contratos, dá um sinal e se você precisar cancelar, você cancela. Talvez você perde o sinal que você deu, talvez você perde um percentual do valor que você deu, dependendo do tempo. Mas desde a antiguidade até hoje, é muito comum que transações fossem confirmadas com um pagamento inicial, chamado de penhor ou de sinal. E esse valor não era simbólico, mas a primeira parte de um pagamento total, funcionando como uma garantia de que o restante seria cumprido. Por exemplo, um comerciante que ia até Corinto e comprava um navio cheio de especiarias ou de mercadorias, ele fazia o primeiro pagamento ali no porto. E esse penhor obrigava o vendedor a levar o navio repleto de mercadorias até o destino final. Se o penhor não fosse cumprido, o contrato seria anulado e a confiança quebrada. Quando Paulo diz que o Espírito é o penhor da nossa herança, ele está dizendo que Deus já pagou a primeira parcela. Deus já deu o sinal. Sinal de quê? Sinal da nossa salvação. E essa parcela não é ouro, não é prata, mas a presença viva do Espírito Santo de Deus em nós. O Espírito habita em nós. Isso significa que Deus não volta atrás. O homem pode quebrar a sua palavra quando firma um contrato e dá um sinal. Ele pode, não quero mais o serviço, cancela aí, deu um problema aqui, mas Deus não volta atrás. Se ele já deu o penhor, ele dará também a herança completa. A presença do Espírito é a prova de que o céu não é uma possibilidade, mas é uma certeza. Mas também significa que nós vivemos entre o já e o ainda não. Já temos o Espírito em nós, a primeira parte da herança, mas ainda aguardamos a plenitude, que é o quê? A glória eterna. E essa tensão nos ensina a vivermos com uma esperança ativa, sem desanimarmos, porque o Espírito testifica ao nosso espírito, à nossa alma, de que Jesus vai voltar. Fala-se pouco de que Jesus está voltando, mas Jesus está voltando. Se você ler Apocalipse e olhar para o nosso contexto geopolítico, você ficará certamente assustado. Você vai ficar assustado. Mas também nós temos segurança em meio às crises. No contexto econômico, receber o penhor dava confiança ao comprador. Da mesma forma, ter o Espírito é nossa confiança de que Deus completará a boa obra. Deus há de completar a boa obra. Meus irmãos, em Cristo, nós já temos acesso às bênçãos da salvação, mas ainda aguardamos a consumação plena. O Espírito, habitando em nós, é a certeza de que a herança futura, ela vai vir sem falhar. O Espírito é o prenúncio da glória eterna que nos espera. Em um mundo em que tantas vozes tentam rotular e definir quem somos, o trabalho que temos, a aparência, os bens que possuímos, as falhas que nós carregamos ou que já caímos, isso tudo tenta rotular a gente. Mas você precisa ser lembrado de que a sua verdadeira identidade não vem de fora, ela vem de cima. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você não pertence mais ao pecado, nem ao mundo e nem a si mesmo. Você foi comprado por um alto preço, o sangue precioso de Cristo, e agora carrega em si a marca do Espírito como selo da presença eterna de Deus. Essa é a voz que tem que prevalecer sobre as outras deste mundo. Você é um filho amado do Pai, resgatado pelo Espírito e selado pelo Espírito. Chegamos ao fim desse grande hino de Paulo, que não é apenas uma lição de teologia, mas é uma canção de louvor. Ele nos mostrou o plano do Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos. Esse é o propósito da nossa eleição. Ele nos conduziu à obra do Filho, que nos redimiu pelo sangue, trazendo perdão e liberdade. E por fim, Ele nos apresentou ao selo do Espírito, que nos marca como propriedade de Deus e nos garante a herança eterna. Perceba como todo esse cântico é trinitário. O Pai planeja, o Filho realiza
e o Espírito aplica. E ao mesmo tempo, todo cântico é doxológico, é de adoração. Cada parte termina com um refrão, para louvor da sua glória. Ou seja, a salvação ela não começa em nós, nem termina em nós. Ela começa em Deus, é realizada por Deus e retorna para Deus em louvor. Mas se fomos escolhidos, redimidos e selados, então a nossa vida agora precisa ser uma celebração constante do plano eterno de Deus. Nós não vivemos mais para conquistar as bênçãos, mas vivemos porque já fomos abençoados em Cristo com toda a sorte de bênçãos espirituais. Você vê sua vida assim? Eu sei que nós desejamos, nós queremos uma casa melhor, nós queremos mais recursos, nós queremos mais conhecimento, nós queremos coisas melhores. Mas será que são somente essas bênçãos que você tem visto? Somente são essas bênçãos que você só pede a Deus? Ou será que em algum lugar na sua oração há espaço para o agradecimento, para a gratidão de que Deus te elegeu desde antes da fundação do mundo? Cristo Jesus veio a essa terra e morreu na cruz por você, e o Espírito Santo aplicou a obra de Cristo ao seu coração. Será que você tem gratidão nesse sentido? Não caminhamos tentando conquistar aceitação, mas porque nós já fomos aceitos no amado. Não tememos ser rejeitados, porque fomos marcados com o selo do Espírito como filhos eternos. Assim, em um mundo em que tantas vozes tentam definir quem somos, precisamos crer e ouvir essa última verdade. Em Cristo, somos escolhidos pelo Pai, somos resgatados pelo Filho e somos selados pelo Espírito. E toda a nossa vida existe com um só propósito, para o louvor e a glória daquele que nos salvou. Amém.